Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Murakami, arquiteto e fundador do Instituto Eternal T, Centro de Pesquisas Conscienciais. Nesses tempos de isolamento em quarentena, estamos oferecendo ao público uma série de eventos à distância, como pocket aulas com link exclusivo, bate-papos com convidados e agora palestras abertas introdutórias sobre um assunto consciencial ou espiritualista. Espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal? Começando então mais uma palestra. Hoje o tema vai ser um tema muito interessante e é um dos temas que eu gosto mais de abordar e falar, né? Acabei me tornando um especialista nesse assunto. Comecei a estudar esse assunto antes mesmo de me formar na faculdade e acabou se tornando também a minha tese de finalização de curso e depois se tornou a minha especialização, coisa que eu acabo fazendo bastante aqui no nosso Instituto Eternal T. O tema de hoje é sobre Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico. O que o Feng Shui clássico pode oferecer a nós em tempos de isolamento social? Que tipo de ferramenta nós podemos ter olhando os aspectos ambientais para trazer um pouquinho mais de bem-estar e, por que não, algumas soluções latentes que estão na nossa vida. Vamos tentar analisar isso? Vamos tentar analisar a partir do que os antigos chamavam de harmonia dos espaços e, principalmente hoje, a harmonia dos espaços interiores, em todos os sentidos, incluindo também o nosso interior, o interior dos nossos processos humanos e os nossos processos de aprendizado psicoemocional tão imersivos neste momento de quarentena. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa palestra aberta. Obviamente, antes de responder essa pergunta, né, o que o Feng Shui pode oferecer a nós em tempos de isolamento, precisamos saber o que é Feng Shui ou Feng Shui, como queiram, né? É sempre importante colocar, e é muito engraçado a gente iniciar essa palestra dessa maneira. Faz bastante tempo que eu não falo sobre Feng Shui tradicional ou palestra de Feng Shui tradicional, então é muito interessante eu revisar, né, enquanto eu estou fazendo essa palestra, de como era, porque quando eu dava essas palestras, né, de uma forma presencial, pelo menos aí uns 12, 15 anos atrás, o Feng Shui estava num momento de muito crescimento, né? Tudo bem que o boom já tinha acontecido nos anos 90, nos anos 2000, né? Mas nós estávamos por volta de 2005, 2006, então muita coisa ainda vinha nessa leva, né, de assuntos místicos, assuntos esotéricos, assuntos que falavam uma série de coisas ou dicas, né, podemos assim, rápidas e fáceis, em que havia muita procura, muitos livros, muitos estudiosos, muitos consultores. Hoje está um pouquinho diferente. Eu poderia dizer que o Feng Shui está um pouco down, né? Está um pouco caidinho, né? Porque as coisas são cíclicas, as coisas se modificam. Muitos processos que estavam atuantes, né, no sentido ambiental, como limpeza de ambientes, como a própria radiestesia, geobiologia e muito do Feng Shui, principalmente o Feng Shui, acabou ficando, né, um pouquinho em stand-by para outras metodologias, diria que talvez mais rápidas e fáceis. Mas é interessante reavivar essa condição num momento de isolamento, nesse momento de reclusão, em que metodologias, tanto do passado, e não é tão passado assim, quanto do presente, acabam se unindo como perspectiva possível para uma análise ou um bem-estar mínimo consciencial.
vamos falar sobre Feng Shui. Feng Shui, ou Feng Shui como queiram, sem problema, ela se refere a duas palavras, né? A dois ideogramas. Esse ideograma de cima, que significa Feng, né? Vento. E o de baixo, Shui, água. Por que será, hein? Vento e água. Muitos diziam que essa relação de vento e água tem a ver com a própria vida, a própria existência, fatores muito importantes para a preservação da vida, o ar e a água. Em termos energéticos, em termos de Qi, vamos falar sobre isso hoje, nessa questão dos estudos dos ambientes, Feng Shui, vento e água, talvez se refira também ao sentido de movimento, vento, a energia que vem e vai, a energia das edificações, a energia que chega à construção, vento, e o sentido de absorção. Percebam que essa absorção, esse dinamismo de assimilação, não é algo apenas de assimilação completa, mas também de dinamismo. No caso, a água que absorve, a água que se molda a uma condição, nesse exemplo, a um ambiente, a toda uma conjectura de fatores que inclui o fator humano e também se modifica, se movimenta. O vento que traz a energia, a água que absorve essa energia e se molda nos processos do ambiente. Também a gente pode dizer no sentido de yin e yang, como nós falamos em algumas nas nossas aulas anteriores, das nossas pocket aulas. Quando falamos então de Feng Shui, vento e água, nós estamos falando de uma metodologia, um agrupamento de técnicas que estuda o bom lugar. Feng Shui, ou Kan Yu, portanto, Kan Yu, né, é uma outra maneira de se referir ao Feng Shui. Antes mesmo da existência, do surgimento da palavra Feng Shui, muitas pessoas se referiam a Kan Yu, a alquimia do céu e a alquimia da terra. Feng Shui, ou Kan Yu, portanto, ele se refere às mais variadas técnicas de harmonização ambiental, em que se estudam as dinâmicas energético-sutis da construção dos ambientes e também, como também e principalmente as respectivas influências de todas essas dinâmicas nos usuários ou nos moradores destes locais. Então perceba, eu não falei Feng Shui como uma técnica, uma escola, uma maneira de ver. Feng Shui é um conglomerado, é um agrupamento de uma série de técnicas, de metodologias que estudam a interação das pessoas nos ambientes, sejam esses ambientes de trabalho ou no lar. E que tipo de condicionante o próprio espectro ambiental exerce sobre o homem, que tipo de influência. Os antigos acreditavam que o ambiente tinha um fator muito importante, porque era um fator em que o homem se apresentava, principalmente no sentido da casa, do lar, tal qual ele era, e acabava sendo, por vezes, um espelho de si mesmo, a construção. Não é à toa que o sentido do lar você pode entender e desvelar uma série de significados, né, de signos no processo do ato de morar. E isso os antigos chineses eram mestres. Eles conseguiam, a partir de uma série de estudos muito profundos, estudar esses impactos que muitos chamavam de estudo do bom lugar, de um lugar de harmonia. Perceba que nós falamos de harmonia, né? Então, o sentido de harmonia como um sentido de uma série de condições que, agrupadas, fundamentam uma lógica
de uma pacificação interior ou de um bem-estar. É isso que eu me refiro ao sentido de harmonia. E como atingir esse equilíbrio dinâmico entre casa e pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse decorrer. Então, Feng Shui, vento e água, dinâmica de movimento, dinâmica de absorção e naturalidade das forças dentro de um ambiente, fazendo com que o homem ou seja influenciado ou possa utilizar essas condições para uma melhor qualidade de vida. Muito cuidado! O estudo também se refere não apenas às questões favoráveis, mas o estudo, pesquisa e cuidado de condições desafiadoras, às vezes nefastas ou muito complexas, em que exaure-se todos os processos de vida do homem, gerando doença, gerando problemas financeiros, gerando uma série de estigmas muito complexos e desafiadores para o homem. Então não é simplesmente estimular fatores favoráveis para o homem, né, no sentido pragmático, mas também entender por que algumas condições acontecem em determinadas casas, em determinados locais, que tiram a qualidade de vida das pessoas, das famílias ou dos usuários. Então, o Feng Shui não é à toa que algumas pessoas chamam Feng Shui como ciência do bom lugar, né? Uma ciência natural do bom lugar. Mesmo que eu tenha algumas restrições a essa condição, a essa designação ciência enquanto algo científico, né? Em muitos artigos eu já falei sobre isso. Eu não considero o Feng Shui uma ciência por todo o significado que ciência significa hoje. Eu colocaria o Feng Shui muito mais como uma arte sensível, ou seja, um aspecto muito mais poético, menos científico, mas que através de algumas metodologias e técnicas você consegue observar alguns resultados muito interessantes. Isso a gente não pode dizer que é uma ciência em si, mas dá para a gente entender que, principalmente nos catálogos ancestrais de como isso era tratado, no momento que isso começou a surgir no Ocidente, o próprio termo científico, algo oculto, mas que poderia ser desvelado por um estudo profundo, né, técnico e racional, com evidências nas várias condições que se apresentavam, tinha um valor de ciência. Né? A gente vai perceber que a coisa é um pouquinho mais complexa que isso, mas é muito interessante essa caminhada e essa jornada. Um estudo de Feng Shui, um pesquisador que se forma, um estudioso nessas artes da metafísica chinesa, principalmente do Feng Shui, demora décadas, para não dizer uma vida inteira, para começar a entender um pouco e compreender como esses processos ditos energéticos, sutis, se moldam no ambiente. Né? Não é fácil. Não é simples, não é um curso de fim de semana, não é uma palestra ou mesmo um evento rápido que faz com que a pessoa adquira um título de consultor. Como, obviamente, todos os estudos que nós temos na nossa vida que realmente valem a pena e realmente abrem uma caminhada e uma jornada de reflexão, não são fáceis. Requer estudo, requer pesquisa, requer desconstrução e reconstrução, não é simples. Ou seja, Feng Shui é um estudo da arte do bom lugar. E para você estudá-lo e compreendê-lo, é uma jornada, é uma caminhada. Para alguns vale muito a pena, porque é uma jornada modificadora. E para as pessoas que recebem esse estudo, conseguem interagir com esse estudo para melhorar essa qualidade de vida, pode ter alguns benefícios bem claros. Mas nessa palestra, eu gostaria de dizer o seguinte: o Feng Shui tradicional, ele me parece, muito mais do que se apresenta e também
muito menos do que se apresenta ou que se costumou a falar, principalmente no Ocidente, para não dizer no Brasil. Durante muito tempo, o Feng Shui foi tratado como algo milagroso, algo ancestral, e é muito interessante essa condição, né? Algo que é muito antigo, ancestral e vem do Oriente misterioso, deve ser algo melhor do que a gente tem, né? Então é um segredo que, se a gente aplica, a coisa funciona. Isso melhora a nossa saúde, melhora nosso relacionamento, melhora a nossa prosperidade, abundância e riqueza. Então o Feng Shui foi geralmente apresentado, é comum essa apresentação, que é um estudo nos ambientes, e com esse estudo você ativa alguns processos que fazem você ficar rico, você ter um relacionamento blindado, você ter uma condição de saúde incrível, e que tudo na sua vida dá certo, colocando algumas ativações dentro da casa, ou fazendo com que a casa funcione ao seu bel prazer, ao seu prazer pessoal, à sua vontade pessoal. Será que é isso? Será que é assim mesmo? Vamos lá, vamos pensar sobre isso juntos. Quando falamos de Feng Shui, vento e água, o vento tal qual o ar que nós respiramos, a água que nós consumimos, algo vital para a própria vida, como alguns antigos se referiam. O Feng Shui tradicional, ele lida com algumas condicionantes, algumas bases. E essas bases a gente tem que entender muito claramente. Primeira base, qualificação ambiental. Eu tenho que saber, quando estudo o Feng Shui, identificar que nessas técnicas o que significa qualidade. Tá? O que é algo benéfico, num sentido qualitativo, para o homem. Então eu tenho que identificar isto, principalmente no ambiente externo, e como essa condição acontece, pontos de favorabilidade ou benefício para o homem numa escala humana, e também condicionantes benéficos, saudáveis, qualitativos, dentro da construção, ou pelo menos na minha implantação de lote, na minha relação terreno-construção. Por que não dizer também dentro da minha construção, né? Dentro dos setores da minha construção, no quarto, na sala, e assim vai. Eu preciso identificar essas qualidades por uma série de técnicas. Então a primeira coisa, qualificação. A segunda é posicionamento. Para o Feng Shui, principalmente o Feng Shui tradicional, dizer que uma energia é boa é muito abstrato. Tá? Quase não significa nada. Eu preciso saber qual é o posicionamento dele. Aonde ele está? Ele está naquela montanha que eu vejo do meu quarto. Essa energia favorável, ela está posicionada perto ou da maneira como eu entro na minha construção e paro o carro no meu terreno. Ele está naquele aquário dentro da minha construção. Eu tenho que saber a qualidade dessas condições e onde elas se posicionam dentro da minha construção ou na minha esfera de análise. Posicionamento, que os antigos chamam de fan, né? Localização. E acho que uma das coisas mais importantes, o sentido de direcionamento, né? Que os mestres chineses chamam de wei, direcionamento. Não adianta eu apenas posicionar, saber a posição de um determinado tipo de qualidade. Eu preciso saber a direção da onde ela está vindo, do ponto de vista que eu estou analisando. Seja o centro da minha construção, que geralmente é esse, mas pode ser uma série de coisas. O centro de uma construção, o meu ponto de vista. Eu estou posicionado na sala, sentado no sofá. A partir do meu ponto de vista, eu tenho uma visão clara
ou minimamente eu consigo perceber o meu entorno, e eu percebo que determinadas condições favoráveis ou desfavoráveis nesse estudo chegam a mim, ou eu interajo de acordo com onde eu estou. Então, uma coisa é o posicionamento, onde eu estou. O segundo é a partir de onde estou, da onde ele vem, do ângulo que ele vem. Essa é a questão. Então, não adianta eu apenas posicionar ou saber a posição dessas condições ditas favoráveis ou também desfavoráveis. Eu preciso saber as direções de onde ele está vindo, de que direção essas relações vêm. Elas estão chegando de acordo com um ponto de referência. Seja o centro de uma construção, seja uma pessoa, seja um terreno, uma série de informações possíveis. Mas essas referências precisam existir para minimamente se começar a ter uma análise no Feng Shui. E essas relações podem ser de escala natural, ou como eu gosto de chamar de verdadeira, no sentido de que é a própria natureza, ela é a montanha. Ele representa a árvore, representa o rio, representa o escopo natural do que nós consideramos como sendo a natureza viva que se autoequilibra, né? O verde, as condições que eu percebo naturais, vindas de uma montanha, vindo do ar, vindo do sol e assim vai. Mas também, com todas as modificações urbanas que nós temos, essas relações vinculadas à evolução das cidades também entram na jogada. Então, as construções, as edificações, as casas, 1, 2, 3 andares, os prédios de muitos andares, todo um bairro, todas essas condições também podem e devem ser analisadas no sentido do entorno. Portanto, não é apenas a escala natural, ou seja, da própria natureza, mas também a relação entre as construções, entre as edificações, independentemente de onde eu estou, numa região em que a natureza é abundante ou numa região em que a cidade, as construções, né, a famosa selva de pedra. Então, nessas relações, eu particularmente chamo essa condição de esfera natural, análise natural, as condições naturais, aqui são as condições virtuais. Quando eu digo virtual, não significa que não existam, mas elas são consideradas dentro de um limite de espectro que não tem a força da energia de uma montanha. Não tem a força da energia de um fluxo de um rio passando. Mas o rio se torna a nossa avenida e o movimento dinâmico. As construções se tornam as antigas montanhas. Se não tem a força da terra propriamente dita, por isso essa questão de virtual pelo menos faz com que o Qi, a energia vital, o movimento entre vento e água, também tem uma interação de estímulo e de estabilidade, como diriam alguns de Cheng e de Zhu, né? E essas relações dependem da forma. Então nós temos uma forma real, as montanhas, os vales, como também as formas virtuais, as construções, as ruas, as grandes avenidas, o meu terreno. Ok? Vamos continuar. E a partir da esfera da qualificação, do posicionamento dessas qualidades e do direcionamento de acordo com o ponto de referência, eu estudo como essas forças, essas dinâmicas evoluem dentro de um ambiente, que é a minha casa, é o local do meu trabalho e assim vai. Então eu preciso desses estudos externos para que eu entenda como a minha casa respira sobre essa crença do Feng Shui e lida como se fosse um fator de casa viva, uma casa que respira e interage com o externo e com as forças do externo.
E essas forças geram um determinado tipo de ritmo sobre esse ponto de vista. E esse ritmo nos afeta, enquanto afeto, no homem, na nossa família, no nosso ofício, né? Nos ambientes em que nós estamos, como frequentamos e como lidamos com os nossos hábitos e rotinas dentro da escala das paredes, né? Dentro dos ambientes, portanto. E para isso, há o estudo direcional. Por isso que a gente sempre coloca que Feng Shui, tá? Esse é um exemplo de ferramenta. O que difere o Feng Shui, nós vamos falar daqui a pouco, um tipo de Feng Shui que é chamado de Feng Shui moderno, de um tipo de Feng Shui chamado de Feng Shui tradicional, né? No caso, nesse segundo termo, Feng Shui tradicional ou clássico, é o uso de uma ferramenta que nós chamamos de Luopan. Luopan é como se fosse um ábaco, uma régua, né, circular, em que no centro você tem uma bússola. E com essa bússola você tem o sentido de orientação, aquilo que nós falamos, o sentido de direcionamento, direção. Eu preciso de direção, tá? Para fazer uma análise no Feng Shui tradicional. Em outros tipos de modelo de Feng Shui, de estudo de Feng Shui, eu não preciso. Nós vamos falar disso. Mas o que difere um estudo do Feng Shui tradicional no ambiente é da onde as energias vêm. Portanto, o fator direcional. Não precisa ser necessariamente uma Lopan, que é uma ferramenta muito específica e acaba sendo exclusiva do consultor, né? Mas dessa arte. Mas pode ser uma bússola também, tá? Em 1878, de Ernest Eitel, ele foi um missionário alemão que esteve na China, ficou tempos na China fazendo pesquisas e auxiliando a comunidade local, né? E ele começou a se especializar, sobretudo em Hong Kong, e começou a se especializar e estudar e fazer trocas com as pessoas da região. E de vários livros que ele escreveu, esse livro foi muito peculiar, né? Um livro do século XIX. Né? Depois ele saiu, foi embora na China. Mas esse livro, Feng Shui, né? O Feng Shui, Rudimentos, né? De uma ciência natural na China, né? Muito interessante. Isso foi depois, esse livro tem no Brasil, tá? Com outro nome. Mas foi a primeira vez que, até onde se sabe, um ocidental teve uma visão de dentro do processo, né? E ele discorre sobre a experiência dele, do que é o Feng Shui. Em algum momento ele conclui que o Feng Shui ele é um misto de um tipo de uma pseudociência natural ou rudimentos, umas ciências rudimentares em que parece que tinha que os antigos faziam da região, sobre a maneira como eles olhavam para as montanhas, para as águas, a maneira de direcionar as casas ou mesmo os túmulos dos antepassados. Isso tinha um certo, o que ele chamou de uma ciência natural que era meio estranha, meio que misturava a cultura própria do local com os ritos, com alguns códigos e lendas, né? Uma condição meio estranha, meio de, fazendo essa ponte do grego, do genius loci, de uma energia do local, um espírito do local que regia determinadas condições nas montanhas ou nas regiões de um vale, e concluía-se com aparatos, né? Possivelmente alguns desses aparatos eram a Lopan, existiam outros, em que estudavam-se os melhores pontos para se enterrar as pessoas mortas, para construir habitações, direcionando as construções para determinados tipos de ângulos específicos. Existe uma série de regras envolvidas. E ele chegou à conclusão, me parece que ele conseguiu assimilar
uma parte superficial realmente dessas informações, mas não foi muito a fundo, porque realmente os antigos eles não trocavam, principalmente com os ocidentais, né? E o que ele escreveu me parece que tocou a borda do que seria o Feng Shui, né? Não entrou muito, ele não se aprofundou muito, mas foi muito peculiar, né? E muitas pessoas citam esse livro quando começam a estudar o Feng Shui, não gostam tanto do livro, porque o livro acaba de uma maneira, com a conclusão dele, de que o Feng Shui é uma mistura de uma série de coisas misteriosas, quase dando a ideia dessa relação comparada com o paganismo, né? Aquela coisa meio pagã, meio as pessoas com os ritos, um paganismo oriental, podemos dizer assim, e de pessoas que tinham maneiras de funcionar e olhar a vida que eram meio estranhas. Então, não que ele denegrisse, mas tinha uma coisa meio peculiar aí, que isso irritou, né, ou costuma irritar as pessoas que leem esse livro, porque falam, não, Feng Shui é muito mais profundo do que isso, né? Mas tem um legado. Esse livro foi o primeiro livro que, até onde eu sei, um ocidental escreveu sobre a cultura, traços da cultura chinesa, principalmente da metafísica chinesa, um ramo da metafísica chinesa que por muito tempo ficou muito oculto, né? E como isso chegou no Ocidente, né? Então é muito interessante isso. Esse livro é um livro que nos anos 80 e 90 ficou muito famoso, principalmente quando o Feng Shui chegou no Brasil, né? Então esse livro foi lançado. Mas isso gerou um problema também, porque o Feng Shui, ou Feng Shui, como queiram, né? Que foi lançado, que chegou no Brasil, chegou no Ocidente principalmente, não foi esse que o livro fala, né? O Ernest Eitel, e ele lidava muito mais com o Feng Shui tradicional do que com o Feng Shui, o dito Feng Shui que chegou no Brasil, chegou no Ocidente. Por isso que é muito importante, para respondermos aquela pergunta lá do início, fazermos essa caminhada, para entender do que a gente está falando, de que ponto de vista nós estamos falando. Aí que tá. Que tipo de Feng Shui existe? Mas antes de responder quais são os tipos de Feng Shui, não é somente um. O que o Feng Shui não é? Principalmente o Feng Shui dito tradicional. O que ele não é? Primeiro, gente, Feng Shui, ele não é um tipo de limpeza energética ou um tipo de encantamento ou de magia ambiental, em que você usa pedras, você usa cristais, você usa gráficos radiônicos, né? Você usa ervas que defumam. Não, Feng Shui não é isto. Com muito cuidado, eu não estou fazendo uma crítica, obviamente, a isto, tá? Isso tem me parece ter uma função em si, mas que não é Feng Shui. Pode ser utilizado junto, e os chineses utilizavam algumas dessas relações de uma forma complementar ao Feng Shui, mas deixavam muito claro, isso não é Feng Shui. Durante muito tempo, isto foi e ainda é confundido. Feng Shui representa você bater erva, né, dentro do ambiente, fazer uma defumação, colocar cristais em pontos específicos. Não necessariamente. Isso é importante salientar. Tá? No Brasil, como nós temos um grande sincretismo, quando isso chegou no Brasil, já chegou meio que misturado, né? E o pessoal se confundiu bastante. Feng Shui não é limpeza energética. Feng Shui não é dinâmicas de encantamento ou de magia para gerar algum tipo de efeito. Tá ok? Isso é muito importante salientar. Uma outra coisa que é fundamental salientar: Feng Shui não tem nada a ver com decoração oriental, decoração zen, decoração tibetana. Não. Feng Shui não é você transformar o seu ambiente, tá, num restaurante chinês ou numa
ou num tipo de decoração ao melhor estilo minimalista japonês, ou mesmo colocar Budas em pontos específicos e pintar, colocar plantas e bambus. Não. Decoração oriental Zen foi como no mercado o Feng Shui entrou, atrelado à decoração. Feng Shui é geralmente confundido ainda hoje com decoração oriental Zen. Você coloca lá um incenso, coloca um Buda, né? Coloca um bambu e coloca, né, um monte de moeda amarrada chinesa, isso é Feng Shui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prestemos atenção. Feng Shui, principalmente do ponto de vista tradicional, não tem nada a ver com decoração e nada a ver com orientalismo no ponto de vista arquitetônico. Ok? E principalmente, gente, isso é muito importante, principalmente nos dias, nesses dias tão complicados em que a gente está acreditando em tanta coisa, né? Feng Shui tradicional não tem absolutamente nada a ver com pensamento positivo, tá? Pensar de uma forma determinada, otimista, imaginativa e assim vai, encorajadora. Eu me sentindo, eu olho para um quadro e me sinto bem olhando para o quadro ou uma foto na época que eu estava na praia e eu me sinto forte. Portanto, isso é Feng Shui. Isso não tem a ver com o Feng Shui. Tá? O Feng Shui não é pensamento positivo. O Feng Shui tradicional ele não tem a ver com programação neurolinguística ambiental. Não. O Feng Shui tradicional é uma outra maneira de lidar com o espaço. É uma outra maneira. E por muito tempo, o pensamento positivo, quase um misto de autoajuda ambiental, isso foi utilizado como uma das premissas de trabalho do Feng Shui tradicional. Coloque um quadro de relacionamento afetivo num determinado ponto. O fato de você olhar, isso gera um despertar, e você reafirmando essa condição através de um pensamento positivo e atuante, a sua energia muda. Não, o Feng Shui tradicional ele não lida com isso, tá ok? Então é importante salientar essas condicionantes. Feng Shui tradicional ele não lida com um pensamento positivo que estimula o sucesso, coisa que muitas vezes a programação neurolinguística e hoje o coaching faz muito, né? Pensemos de uma forma focada, da maneira como aonde você quer chegar, e você terá sucesso com estratégia e um caminhar forte e atuante, acreditando em você. Feng Shui tradicional ou clássico não tem absolutamente nada a ver com o jargão, o chavão. Yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, eu posso. Portanto, eu vou fazer, eu vou conquistar o meu espaço, né? Utilizando os ambientes da casa para fazer isso. Não. Então, prestemos atenção. Feng Shui tradicional, repetindo, ele não é limpeza energética, ele não é decoração oriental, e ele não é algo que você utiliza como programação pessoal para estimular prosperidade ou bem-estar através de uma crença e um reforço mental. Quando nós sabemos, ou começamos a saber, o que não é o Feng Shui, vamos chegar lá talvez. O que é o Feng Shui, nós vamos falar na nossa caminhada. Agora podemos falar sobre os tipos de Feng Shui. Existe um Feng Shui, tá, que é chamado de Feng Shui moderno. Tá? E esse Feng Shui é um Feng Shui que chegou no Brasil nos anos 80. Tá? Nascido nos anos 70. Esse tipo de Feng Shui ficou muito famoso durante algum tempo. Foi chamado de Feng Shui moderno ou Feng Shui do chapéu preto, como algumas pessoas conhecem. E qual é a diferença desse Feng Shui? Esse Feng Shui ele trabalha, tá, com o dito Bagua. O termo Bagua ficou famoso, né, nessa época, porque Bagua é essa mandala com esses trigramas, esses símbolos e características, tá?
E, possivelmente, muitos de vocês conheceram o que o pessoal fala de canto da riqueza, canto da fama, canto da espiritualidade ou do trabalho, né? Os cantos da casa. Esse é o que é o tipo de estudo que foi chamado de Feng Shui e foi inventado, gente, nos anos 70, tá? E foi inventado na Califórnia, nos Estados Unidos. É um chinês que foi para os Estados Unidos, né? Ele tinha uma linha de trabalho já baseado numa mistura sino-tibetana, né? Chinesa, numa linha específica de budismo, que não tem a ver com o budismo Mahayana ou Theravada, que aí que vem a ordem do chapéu preto, e deu-se o nome, quando ele chegou nos Estados Unidos, nos anos 70, estava no ápice, né, ou pelo menos no início para o ápice, da programação neurolinguística nos Estados Unidos, o reforço do pensamento positivo, que gerava uma série de efeitos, acreditava-se, né, que gerava uma série de efeitos relativos ao sucesso, a maneira que você falava, a maneira que você se expunha e pensava as coisas. Ele criou, através dos estudos que ele já tinha, com o que ele encontrou na região, e criou uma escola. E ele chamou isto de Feng Shui. Tá? Então esse tipo de Feng Shui é um Feng Shui que é dito chamado de moderno ou californiano. Ele nasceu na década de 70, tá? Nos Estados Unidos, e foi esse tipo de Feng Shui que chegou no Brasil numa primeira instância. Tá? Qual é a diferença? Esse Feng Shui ele não usa a bússola, ele não usa a Lopan. O posicionamento desse dito Bagua ele é fixo através da entrada da casa, e portanto você tem os famosos cantos da casa. É uma metodologia que ele criou relacionado com os trigramas, no posicionamento dos trigramas de uma forma fixa, e características de regências da casa, a riqueza, a família, a fama, e você faz determinadas curas, ativações, incluindo um reforço que muitos chamam de 3 segredos, né? Mas que o fundo era você estimular a maneira de você cognitivamente perceber o espaço, e através de uma indução que envolviam um reforço da decoração, de uma específica nesses pontos, ativação, e esse é o ponto de força que é muito importante, ativações magísticas, tá? Com rituais mágicos, determinados tipos de consagração. Isso gerava um estímulo psicoemocional e magístico no ambiente. Tá, ok? Isso foi chamado de Feng Shui moderno. Tá? Perceba que de Feng Shui tradicional, ele tem muito pouco. E muita gente confunde, né? Porque acha que o Feng Shui é apenas isto. Não, isso é uma maneira de pensar do Feng Shui, uma maneira, e ele deu o nome de Feng Shui a essa maneira de fazer, que é muito peculiar. Tá? O que eu chamo, já falei bastante vezes, de Feng Shui tradicional, ou Feng Shui clássico, ou Kanyu, tá? Ele tem milhares de anos. Tá? Você tem resquícios de início de Feng Shui há mais de 2000 anos, em túmulos que pessoas orientavam as pessoas de acordo com constelações. Tá? Isso foram os primórdios do Feng Shui tradicional. Algumas cerâmicas ancestrais de mais de 4.000 anos que já mostravam algumas coisas bem peculiares que depois se desenvolveriam em técnicas de Feng Shui há mais de 3 ou 4.000 anos, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo. Então é uma coisa muito, muito, muito forte. Então nós temos uma caminhada aí diferente. Quando eu falo de Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico, portanto, eu me refiro a uma série de estudos, por isso que eu falei de técnicas, né? Estudos, técnicas e também de escolas de abordagem nos mais variados territórios chineses, do sul ao norte,
E quando eu falo do sul ao norte, porque eles têm pontos de vista, acabaram se tornando, evoluindo para pontos de vista e escolas diferentes de Feng Shui tradicional. Mas que ambos têm uma condição. Eles utilizam em comum toda a base da metafísica chinesa para estudar o espaço. Quando eu falo espaço, o sentido de implantação de lote, ou seja, aonde o lote vai ser implantado, como também o estudo de como essas relações de interação da energia vital, o Qi, chega dentro da construção. Tá? E para isto, eu preciso ter uma condição de análise que o Feng Shui moderno ele não trabalha, que é o sentido de orientação, de direção. Portanto, eu preciso de uma... Essa é a diferença básica. O Feng Shui moderno, mesmo que depois algumas variantes do Feng Shui moderno começaram a usar a bússola, o Feng Shui moderno ele se baseia originalmente numa estrutura fechada e fixa dos ambientes, dos cantos, enquanto que o Feng Shui clássico ou tradicional lida com angulação, com orientação, portanto com bússola. Tá? Perceba, né? De como uma construção está de acordo, por exemplo, com o pico de uma montanha, ou de um rio, né? Ou de uma série de referências da natureza que o estudioso vai fazer toda uma abordagem, uma análise. Né? Então o Feng Shui vai lidar com esses ângulos, com esses direcionamentos que eles acreditavam serem importantes para o equilíbrio de um bom lugar. Né? E como isto era passado para dentro de uma construção, nesse caso atualmente numa planta baixa, através dessa orientação. Essa orientação obviamente vai depender do norte e sul magnéticos. Tá ok? E o que difere é o Feng Shui clássico ou tradicional, você usa a Lopan, ou pelo menos uma bússola, com essas direções. Cada um desses anéis é um estudo próprio, então é muito profundo. Tá? E o Feng Shui moderno, ele é fixo, ele é mais simples, ele não estuda, ele não lida com direcionamentos. Tá? A base do trabalho dele são as ativações mágicas, são ativações de cunho psicoemocional magísticas, tá? De acordo com esses cantos, coisas que o Feng Shui clássico ele não trabalha. Mas é muito importante entendermos que foi o Feng Shui moderno que foi responsável, direta ou indiretamente, como nós entendemos, ou a maioria das pessoas ainda entendem o Feng Shui, relacionados a uma decoração oriental, né, ou a um tipo de estudo de ambientes que está ligado a limpezas energéticas e ativações ou consagrações mágicas. Por quê? O Feng Shui moderno ele lida com isso. Né? Então, não está de todo errado a ideia de relacionar Feng Shui com esses tipos de referências. Só que é muito importante esclarecer que isso está ligado a uma maneira de pensar o Feng Shui, que se você for considerar de uma forma comparativa, e não é Feng Shui, né? Porque o termo Feng Shui, vento e água, vem de uma designação muito mais antiga do que os anos 70. Ela foi absorvida e utilizada com uma nova função, né? Que não tem a ver diretamente com o que nós chamamos de Feng Shui. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Falamos sobre a diferença do Feng Shui moderno, falamos sobre o que é o Feng Shui clássico ou tradicional, tá? Agora, no Feng Shui tradicional, você tem uma gama de possibilidades interpretativas. E cada uma se complementa a outra. E é importante, cada um acaba ficando completamente diferente da outra. De acordo com região, de acordo com o mestre ou o professor. E aí nós temos realmente um choque, um agon de conceitos e ideias dentro de uma maneira de pensar também tradicional. Né?
Possivelmente vocês já ouviram falar, né, mesmo no sentido da curiosidade, né, do termo Feng Shui, sobre os termos escola da forma, certo? Ou escola da bússola. É comum essa interpretação do ponto de vista ocidental e principalmente do ponto de vista latino-americano, portanto, brasileiro. Que ou você era da escola da forma, ou a pessoa estudava, era da escola da bússola, se estudava a bússola, era da escola da bússola, ou era do chapéu preto. Eram essas três opções. Você faz o chapéu preto, você é da escola da bússola ou da escola da forma. Né? No caso, sabemos que a escola do chapéu preto ela se refere a um Feng Shui moderno, que tem uma dinâmica completamente diferente. Do dito Feng Shui clássico, portanto, a pessoa geralmente era conhecida como um especialista da escola da forma ou da bússola. Então, essas terminologias são equivocadas. Mesmo que a gente durante muito tempo utilizou, ou as pessoas conheceram o Feng Shui até mesmo tradicional dessa maneira. Não existe uma escola de forma, uma escola das formas, não existe uma escola das bússolas. Por quê? Tá? Porque no Feng Shui tradicional, a gente não tem essa separação. Nós temos técnicas de estudo formal, abordagens de estudo que envolvem a bússola, ou como nós falamos, Lopan. Abordagens, mas elas são maneiras de interpretar muito específicas de algo que é muito mais interligado. Tá? Por isso que é muito importante. Da onde veio essa separação escola da forma e escola da bússola? Foi um efeito, né, da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, quando você tem praticamente um extermínio da cultura ancestral na China, né, pelo Mao Tse-tung. Muitas coisas foram queimadas, muitas coisas ficaram ocultas, né, nas pessoas que sobreviveram, né, nas famílias, enterra, esconde isso debaixo da cama e assim vai. E quando isso ressurge-se completamente misturado. Então, os pesquisadores eles não tinham muita capacidade de saber o que era uma coisa da outra. Até mesmo os próprios chineses, né, que sobraram. Muitos saíram do país. Né? E quando nós falamos disso, nós temos que entender que, percebam, possivelmente como se formou a própria Bíblia, que a gente conhece, né? Olha, do que isso fala? Isso fala de um estudo aí esquisito de forma da montanha. Então coloca numa pilha lá. E esse aqui? Esse aqui fala de um estudo da forma dos rios. Forma com forma, deve ser, então coloca na mesma pilha lá. E aqui, forma da construção. Deve ser também, forma, deve ter tudo igual. Coloca na forma. E o outro? O outro fala de bússola. Fala de ângulo da casa. Então deve ser, coloca uma outra pilha. E assim foi construindo uma ideia errônea de que existia uma escola de forma porque alguns textos falavam de forma. Existia uma escola de bússola específica e completamente oposta porque falavam de bússola. Falavam da bússola e como usá-la. Mas uma coisa era partes de uma coisa maior. Portanto, no Feng Shui tradicional, você não tem uma escola da forma, uma escola da bússola. O estudo é sempre forma. Quando eu falo forma, eu estou falando do estudo dos ambientes. Não apenas a forma das construções, ou das montanhas, ou da natureza, mas a interação que eu consigo descrever com os meus 5 sentidos, como também o estudo de bússola. Isso foi chamado na ancestralidade de Chin Chi Pai, estudo das formas, e Li Chi Pai, estudo das bússolas, da bússola, né? O estudo que não era que não era concreto, mas você conseguia sentir, traduzir em direção. Muito interessante. Portanto, Feng Shui tradicional é sempre forma mais bússola, não dá para desassociar.
Você tem que estudar as duas coisas, mesmo que você, em alguns pontos, você dê mais prioridade para um ou para outro. Sempre forma mais bússola, ok? Eu diria que a maneira mais coerente de entendermos o Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico não é do ponto de vista das escolas diretamente, mas principalmente no sentido de tradição. É importante entendermos o conceito de tradição. O que eu me refiro ao conceito de tradição é a maneira de pensar um tema. E essa maneira de pensar, ela tem uma eficiência no tempo, gerando uma repetição. Então, quando eu falo de um pensamento, de uma tradição no Feng Shui, são maneiras de abordar esse próprio estudo, que é muito profundo e muito ancestral. Ou seja, o Feng Shui clássico, antes das escolas, eles têm maneiras de pensar. Por isso que nós falamos de uma tradição de pensamento, ou tradições de pensamento. Vamos falar um pouco disso. Mais do que uma escola da forma e uma escola da bússola. Ele tem maneiras de pensar. Uma maneira de pensar o Feng Shui tradicional, o Feng Shui clássico, é pela tradição que nós chamamos Sanhe, né, ou Sanhe, que na tradução aproximada se apresenta 3 harmonias. Tá? Essa tradição, ela se refere, ela tem uma predominância interpretativa, baseado no conceito de força do lugar, em que a coisa mais importante para esse tipo de estudo é aonde você está. E esse onde você está, ele se refere, ele cresceu supostamente dentro de regiões da China em que tinham muitas montanhas. E a China, como também outras culturas, acreditavam que existiam forças muito secretas, muito fortes, que chamavam de dragões, Shan, que estavam dentro das montanhas e traziam determinados tipos de qualidade ou características para um determinado vilarejo, região, e tinha-se uma crença, portanto, que essa tradição Sanhe, ele tinha a prioridade de estudar aonde você estava mais do que quanto tempo você tinha no local. Tá? Não é à toa que da tradição Sanhe muito se estuda as relações do olhar à natureza, o sentir a natureza, o sentir os códigos da natureza que são interpretadas nas formas. Aí talvez essa é da onde vem o equívoco de achar que isso era uma escola da forma. Né? Não é porque você estuda a forma que é uma escola da forma, é uma escola de uma tradição Sanhe. E, portanto, o Sanhe ele está ligado a uma linguagem das formas que influencia as regiões, as construções e assim vai, que a linguagem era uma linguagem e é uma linguagem mais poética, mais sensível, tá? Em que o abstrato se transformava concreto através das sensações, da poética dos espaços, no sentido mais profundo. Então é muito interessante quando nós falamos de uma tradição Sanhe, é uma tradição poética, não tanto criteriosa do ponto de vista matemático, mas tem uma profundidade sensível de percepção dos ambientes que é incrível. Isso não significa que não há técnica. Há técnica, essas técnicas são direcionais, forma mais bússola, mas a linguagem é uma linguagem mais poética. Então você tem escolas, e não é apenas uma, são várias, escolas da tradição Sanhe, que estudam o espaço, a interação do externo com o interno, ambiente interno do ambiente externo, dessa forma mais poética, mais sensível, tá? Em que os códigos têm uma outra maneira de lidar e entender o ambiente. Existe uma outra tradição, e essa outra tradição é o que nós chamamos de tradição San Yuan, ou como algumas pessoas chamam, 3 ciclos. Essa tradição San Yuan, ela possivelmente nasceu de regiões da China que, ao contrário, você não tinha tantas montanhas. Você não sentia tanto a força do lugar, no sentido poético, profundo,
das possibilidades de você perceber o local e regional, as condições mais intrínsecas do local. A tradição San Yuan, portanto, se baseava em regiões em que você não tinha essa abundância da natureza. Mas o que aconteceu? Foram sábios e estudiosos que começaram a entender a seguinte condição: se eu estou num local que a força do lugar não é a natureza, não são as montanhas, os vales, os rios, essa abundância de chi, dessa energia vital que vem da natureza, eu tenho que aproveitar priorizar uma outra coisa. E o que eu priorizo no San Yuan, portanto? É o fator tempo, é o fator cíclico da coisa. Eu aproveito e faço um estudo das possibilidades de um local de acordo com o tempo que eu tenho, aproveitando uma relação de sincronia de um tempo externo, que é chamado de um tempo da natureza, com um tempo interno, como eu aproveito essas condições sabendo esses determinados códigos. Então, é uma outra abordagem, é uma abordagem de tempo. O Sanhe ela é uma outra coisa, ele foca na infraestrutura do ambiente e o tempo ele é secundário. Aqui no San Yuan, a base relativa ao ambiente e às formas, elas têm uma importância, mas elas são a base para uma prioridade. Ou seja, elas são secundárias com relação a uma prioridade. Qual é? A prioridade do tempo. É muito interessante, né? Então, eu tenho a força do lugar no Sanhe e a força do tempo no San Yuan. 3 harmonias e 3 ciclos, Sanhe e San Yuan. E cada uma dessas tradições, ou maneira de pensar o Feng Shui tradicional, elas têm escolas específicas. Nós temos 5, 6, às vezes tem gente que até considera algumas desdobramentos, chegando a quase 10 escolas da tradição San Yuan. 5, 6 escolas da tradição Sanhe, ou seja, existem muitas escolas dentro de uma linha de pensamento no sentido da tradição. Então não adianta você simplesmente falar, eu estudo Feng Shui tradicional, tá? Ou da escola da forma ou da escola da bússola, nós já falamos que isso é um equívoco. Nós temos que saber, porque ambas usam bússola e ambas usam forma. Qual é o enfoque que elas dão? Um enfoque mais sensível e mais poético, ou um enfoque no tempo cíclico, portanto, de um ponto de vista que o San Yuan tem muita força atualmente, é porque ela teve uma adaptação ao quê? A próprias cidades, ao próprio crescimento do dinamismo e da velocidade das transformações do mundo, né? E, portanto, se um é poético, o San Yuan ele tem uma característica muito voltada no aspecto matemático, tá? Então, ele é muito mais poético, o outro é muito mais técnico. Um é muito mais profundo e sensível e o outro muito mais prático, né? e dinâmico. Então, como linguagem, tá? O San Yuan acabou tendo mais continuidade e mais assimilação nos praticantes, porque ele se adequou melhor, né, ao próprio tempo, né, como nós estamos enquanto avanço das cidades, a complexidade das cidades. O Sanhe também dá para ser aplicado nas grandes cidades, mas em menor escala, porque o enfoque dele é um enfoque mais natural, é um enfoque mais sensível. Então a pessoa vai ter que renovar o olhar com relação às cidades para fazer essa ponte do natural. É possível, um pouco mais difícil, mas é possível. Enquanto que o San Yuan caiu como uma luva para os praticantes, por isso que eles falam, ele é muito mais prático, sem dúvida alguma, porque ele está muito ligado a esse pragmatismo no nosso cotidiano, que dá com cálculos e análises precisas, você consegue chegar a alguns parâmetros práticos, né? E muito concretos das ocorrências.